Bruno, boa noite Renan, boa noite aos meus colegas de bancada qualificada hoje aqui. Olha, Renan, vamos falar um pouco agora dos novos players nessa eleição. Alguns analistas, inclusive, o chamam de outsider, aquele que quer romper com o sistema, aquele que traz ideias que são diferentes. Ao mesmo tempo, você se apresenta como um eleitor de direita. Nós temos hoje, no xadrez eleitoral, vários players da direita. Nós temos Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema, e todos eles, mais ou menos, bebem na mesma fonte do bolsonarismo. As pautas são muito parecidas. Me parece que você, ao contrário, bate muito em Flávio Bolsonaro e até mesmo na chamada direita bolsonarista. Só que o eleitor não sabe ao certo o que é essa direita que é diferente da direita bolsonarista. O que seria a direita missionária, pegando um gancho do nome do seu partido, a missão? O que te aproxima, na teoria e na prática, da direita bolsonarista e o que te afasta? Olha, uma coisa que é legal, esse eleitor que hoje ainda é bolsonarista, ele já esteve conosco antes. Quando a gente marcou as manifestações que derrubaram a Dilma, quando a gente apoiou a Lava Jato, quando a gente apoiou reformas como a PEC do teto e a reforma trabalhista, este eleitor que hoje, vamos colocar, é bolsonarista, lutava ao nosso lado. Ele esteve conosco. E a diferença do período que ele esteve com o Bolsonaro para o período que ele esteve conosco é que conosco ele ganhava. A gente venceu tudo. A gente derrubou o governo da Dilma, a gente apoiou a Lava Jato, o Lula foi preso, autoridades corruptas foram presas, reformas importantes passaram. A partir do momento que ele passou a cultuar o Bolsonaro, esse eleitor passou a perder. Então, eu começo já fazendo essa provocação. Se ele fizer um exercício de memória, ele vai lembrar que conosco a gente vencia. Os nossos valores são os mesmos daquela época. Termos valorativos, as crenças que a gente tem no Brasil diferente, combate à corrupção, uma institucionalidade mais séria, divisão dos poderes, colocar em certas caixinhas poderes que estão saindo deles, como é o caso do judiciário. Mas hoje nós estamos muito mais maduros e hoje nós estamos apresentando propostas que estão cativando as pessoas e trazendo discussões que ninguém está fazendo no Brasil. A discussão sobre desfavelização, ela não existia até a gente colocar na pré-campanha. A discussão sobre data center no Nordeste, sobre investimentos em infraestrutura, sobre o uso inteligente da energia para a gente gerar desenvolvimento econômico. A pauta do Nordeste é a solução e não um problema, como eu coloquei e foi imitado pelo Flávio Bolsonaro, são pautas que a gente está trazendo. E essas são coisas que esse eleitor de direita pode, vamos dizer, abraçar, porque no fundo ele acredita nisso. O eleitor de direita ele não acredita lá no PL da misoginia que o Flávio passou. Se perguntar para o tiozão do Zap que votou no Flávio Bolsonaro, ele fala, pô, isso é um absurdo. Agora, ele vai concordar conosco, por exemplo, quando a gente fala sobre frentes de trabalho em regiões que estão tomadas apenas por assistencialismo. Ele falou, não, eu acho justo, eu sou um cara que defende o trabalho como valor, um direitista típico defende isso, e esse sujeito do Partido Missão defende. É por isso que eu estou avançando no eleitorado de direita. Primeiro entre os mais jovens, mas os mais jovens têm pais, avós, tios, primos, professores, irmãos. Nós vamos chegando lá. O senhor disse que vai acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. O que quer dizer isso aí? Bom, claramente não é eliminar a raça da família Bolsonaro, que veio da Itália, né, a etnia dos Bolsonaro, mas do ponto de vista político, eliminar a presença nociva da família na política brasileira. A família Bolsonaro, ela destruiu aquilo que a gente chama de direita. Eu volto a colocar a provocação. Até 2018 nós vencíamos tudo. Vencíamos a esquerda nos tribunais, nas ruas, nos projetos, nas ideias. Desde que os Bolsonaro entraram, eles pegaram essas lutas e submeteram elas ao interesse personalíssimo da família. Por exemplo, a Operação Lava Jato foi destruída para salvar o Flávio Bolsonaro, que cometia crime de peculato, rachadinha no gabinete dele. Então, toda vez que a gente se vinculou a essa família, infelizmente eu preciso colocar essa família maldita, a gente perdeu. A ponto do Lula, que estava preso. A gente precisa lembrar, o Lula estava preso e ter voltado ao poder. E aí, agora a gente fica nessa situação com o nosso país destruído, e aí vem o filho, desculpa falar isso aqui, envolvido no escândalo de corrupção da rachadinha, que é o Flávio Bolsonaro, que até agora, pelo menos no horário que a gente está gravando o programa, não assinou a prorrogação da CPI do crime organizado, que está rolando no Senado. E aí esse cara tem que falar que nós temos que nos submeter a ele? Esse cara tem que sair da frente, o Brasil precisa andar. Assim como o Lula precisa simplesmente, vai tocar a vida dele, vai dar milho pra pombo, sabe? O Flávio Bolsonaro tem que fazer a mesma coisa, para de atrapalhar o nosso caminho. Renan, agora me fala uma coisa, então, em relação à sua diferença com os bolsonaristas. Você é a favor ou contra o PL da anistia geral, ampla e restrita? Ou você é a favor da dosimetria? Ou de nada disso? Enfim, essa é uma pauta que não tem como você fugir nesse momento. Não tenho e jamais fugimos. O nosso deputado federal, Kim Kataguiri, ele é favorável ao PL da dosimetria. Porque a gente acredita numa coisa, por mais que, haja vícios formais, e qualquer um que vem do campo do direito sabe que houve vícios formais no processo como um todo que envolve aquelas pessoas, e o próprio Jair Bolsonaro, há também o cometimento do crime. Aquelas pessoas não estavam passeando, olha, estou aqui num domingo, vim entrar no Palácio do Planalto, né, vim montar um acampamento dentro do STF. Aquelas pessoas praticaram um crime. E se fosse o STF cometendo esse crime, todo mundo falaria que essas pessoas tinham que estar presas. Eu acho que a lei tem que ser para todas. Dito isso, uma dosimetria, dado que nós temos agora pessoas que foram presas por crimes menores do que, por exemplo, um estuprador,
tem que ser feita. E essa dosimetria tem que beneficiar todos ali. Então nós votamos a favor do PL da dosimetria e é isso que nós defendemos, a dosimetria. Não uma anistia ampla, geral e restrita, porque a gente está falando o seguinte, está autorizado você quebrar tudo quando você quiser, do jeito que você quiser? Não pode ser várzea. Né? Senão a gente vai tratar o país assim, ó. É várzea. Se o cara tá de verde e amarelo e eu sou verde e amarelo, pode. Se o cara tá de vermelho, não pode. E o cara de vermelho vai falar a mesma coisa. Pro lulista, o Lula perde a eleição agora no fim do ano, então ele manda a turma dele invadir tudo. Eu acho que a gente tem que ter critérios objetivos. A lei e a ordem tem que funcionar para todo mundo. Por favor. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.